nós entoamos nessa noite, Coração Igual ao Teu, talvez seja um dos que eu mais gosto, que mais me toca, porque uma das coisas que eu sempre peço ao Senhor aqui, me ajude a ser como Ele é. Às vezes nós precisamos deixar para trás o que nós pensamos, as nossas ideias, para sermos aquilo que Deus quer. Como é bom isso, né? Estar no coração igual a Deus. Né? Eu quero ser como meu mestre, eu quero ser santo, eu quero estar próximo, me preparar. Quero um coração igual a Deus. Né? Como é importante isso, como me toca. Que nós possamos buscar ser conforme a imagem e semelhança de nós. Amém? O texto de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Leiamos a palavra de Deus. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos ler juntos? Pode ler na sua versão, tá? Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós estamos no reino de Deus, conforme nós temos estudado durante essas últimas semanas. Nós estamos neste reino que é invisível. Nós não conseguimos enxergar. Jesus mesmo, quando ele falou acerca do reino de Deus, ele fez uma declaração importantíssima para nós. O reino de Deus, ele está vindo a nós, não com aparência visível. Nós não estamos enxergando, mas este reino que é invisível, ele é real, como nós estudamos também, como uma semente de mostarda, e que tão pequena que é, muitas vezes não a identificamos, mas produz tremenda transformação e traz tamanho crescimento que nos modela e que nos faz totalmente diferente daquilo que nós éramos. E é este reino de Deus dentro de nós que devemos buscar. Nas 2 últimas semanas, nós analisamos alguns conceitos em 6 parábolas dentro do Evangelho de Mateus. E hoje eu gostaria de fazer uma pequena análise, né? Uma breve análise de questões fundamentais sobre o reino de Deus. Amém? Vamos ler primeiramente, já vemos, né, o texto de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Ali nós vamos encontrar essa primeira questão fundamental do reino de Deus. O presbítero leu hoje na palavra introdutória, e é a mesma palavra, é o mesmo texto, as bem-aventuranças. Primeira questão fundamental que nós precisamos saber sobre o reino de Deus é quem pode entrar no reino de Deus. Né? Se nós sabemos que o reino de Deus, ele está sendo preparado, já vimos isso, ele é esta comunidade que nós vivenciamos, e nós estamos entrando, sendo admitidos nesta comunidade por meio da fé em Cristo Jesus. Hoje nós não vemos, mas há de se manifestar o dia em que Deus separará o joio do trigo, e nós haveremos de estar com Ele eternamente. E esse reino que é invisível hoje, e que é apenas uma comunidade, um agrupamento de pessoas que faz parte desse corpo de Jesus Cristo, nós então veremos com os nossos olhos, nitidamente, naquele dia. Mas desde já, precisamos estar preparados para entrar neste reino e permanecer neste reino. Então, a nossa pergunta inicial seria:
como eu posso entrar no reino de Deus? Como entrar no reino de Deus? Primeiramente, aqueles que praticam a cidadania desse reino é que poderão entrar neste reino. Nós somos admitidos por meio da fé, por meio de um convite. Quando nós aceitamos a Jesus, é porque Ele nos convida a estar na sua casa. Nós não chegamos a Cristo por livre e espontânea vontade. Sim, usamos o nosso arbítrio, mas o Senhor é que nos convida a estarmos no seu reino. Então, como aquela parábola da ceia, que nós vamos ver ainda, se o Senhor nos permitir, ela fala acerca da entrada neste reino. Então existiam aqueles que estavam sendo chamados, um estava cuidando do seu rebanho, o outro havia casado, né? Então, esses não aceitaram o convite. Então o Senhor falou: vá para os cantos e valados, vá para as ruas e chame essas pessoas que estão vagando por aí para entrarem no meu reino. Essas pessoas somos nós. Aqueles que rejeitaram o convite são aqueles que Deus fez aliança no passado, que é o povo de Israel. Mas hoje todo aquele que está vagando, perambulando pelo mundo, seja ele judeu, seja ele qualquer nacionalidade, ele está recebendo um convite da parte do Senhor para herdar o reino de Deus. Quando nós convidamos alguém para vir à igreja, é um convite da parte de Deus para fazer parte deste reino. Quando você sente o mover do seu coração, a necessidade de buscar a Deus, é porque o Espírito Santo está lhe fazendo este convite. Então nós entramos no reino de Deus, primeiramente, porque o Senhor nos convida. Ele usa pessoas, o seu próprio Espírito nos convida, e Ele nos chama para nós entrarmos neste reino. Ao entrarmos neste reino, por meio da fé, por meio do sangue de Jesus, por meio do perdão dos nossos pecados, nós então passamos a ter uma nova identidade. O Espírito de Deus, habitando em nós, nos transforma gradualmente à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Conforme o texto de Hebreus, o Senhor não nos chama para nós permanecermos como crianças. Crianças, sim, na malícia, mas nós precisamos amadurecer na fé. Nos chama para nós deixarmos o leite e crescermos para o alimento sólido. E a nossa caminhada cristã, ela é progressiva, ela é lenta. Como diz a missionária, muitas vezes é monótona, é solitária, porque nós estamos sozinhos. Nos finais de semana nós nos agrupamos, fazemos parte dessa comunidade e temos a adoração em conjunto. Mas a maioria do seu tempo é você e o Espírito Santo de Deus. Se nós não aprendermos a andarmos sozinhos com Deus, nós não vamos ficar de pé nunca. E nós somos convidados para entrarmos nesse reino e crescermos e amadurecermos e permanecermos de pé diante do Senhor. Entra então essa tremenda característica que é o exercício da cidadania deste reino já. O Senhor nos chama para sermos cidadãos do reino dos céus já. E um cidadão, ele tem características peculiares. Se nós convivemos com os japoneses, vocês vão observar que existe o traço cultural, que existe o traço temperamental, o traço étnico. Tudo isso faz parte de uma nacionalidade. As ações coletivas, o consciente coletivo daquela nacionalidade, né? E até mesmo as tradições. Tudo isso faz parte da individualidade de cada nacionalidade. Nós também somos convidados para exercermos a cidadania do reino de Deus. Um comportamento específico de quem serve a Deus. Um jeito de se vestir como quem serve a Deus. Um jeito de quem fala como quem serve a Deus. Um comportamento de quem serve a Deus. Uma predisposição de espírito de quem serve a Deus. É o exercício da cidadania do reino de Deus hoje. E todo aquele que faz parte deste reino está sendo aperfeiçoado no exercício desta cidadania. Você, quando chegou no Japão, tinha dificuldade de comer de hashi? Você, quando chegou no Japão, tinha dificuldade de cumprimentar e fazer aquela reverência, né?
Hoje em dia eu consigo juntar as pernas e fazer. Antigamente eu fazia meio assim, de lado, não conseguia. Eu já aprendi a fazer assim. Não pode ser assim. Assim. Você tem que fazer certinho, né? Tem os traços culturais daquela nacionalidade, né? Mas Deus também não te chama para aprender maneirismos do reino de Deus. Aí o pastor fala alguma coisa, dá uma pausa e você, aleluia. Aí o pastor continua. Né? Não são maneirismos do reino de Deus, mas é cidadania do reino de Deus. Um povo justo, um povo manso, um povo humilde, um povo pacificador. Quais são as qualidades que são apresentadas aqui nesse texto de Mateus capítulo 5? Nós vimos aqui nas bem-aventuranças algumas qualidades. A primeira delas nós observamos, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Uma das características do cidadão do reino de Deus aqui e agora é a humildade. Irmãos, humildade e o orgulho muitas vezes pode até mesmo se parecer, sabia? Parece às vezes humildade com orgulho. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu sou tão humilde. Já está sendo orgulhoso da sua humildade. Mas eu sou tão humilde, irmão. Né? Mas não pode pisar no calo que ele já... Então não é humilde. Cidadão do reino de Deus, ele é humilde. Humilde para aceitar quando erra. Humilde para ouvir a palavra de Deus e obedecer e acatar e reconhecer, ser confrontado. Humilde para não almejar coisas superiores e tremendas que estão muito além do seu alcance. Humilde para viver uma vida simples. Vida simples. Outra característica do cidadão do reino de Deus é ser limpo de coração. O texto ele nos fala no versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Os limpos de coração, aqueles que são livres da malícia, que têm um olhar puro. Olha para você, você percebe aquele olhar puro, inocente, que te ama de verdade. Que tem e verão a Deus e que estão procurando se santificar. Eu não nasci no lar evangélico. Eu sei muito bem a diferença entre ter um pensamento malicioso e de ter um pensamento convertido, puro de coração. Como é bom desenvolver e treinar em nós essa habilidade de sermos limpos de coração. Temos interesses e sentimentos puros e genuínos pelos nossos irmãos e pelas pessoas deste mundo, limpos de coração. Outra característica do cidadão deste reino, ele fala no versículo 5: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Mansidão. Mansidão no sentido da bondade, no sentido da gentileza, de ser sem agressividade, sem disputar, sem resistir. E um grande exemplo da mansidão é a ovelha. O Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu pastoreio. A ovelha, de tão mansa que ela pode ser tosada, né, tirada a sua lã, sem que o pastor ele tenha grandes dificuldades. E até mesmo se o pastor quiser degolar esta ovelha, ele não tem grandes dificuldades, porque é uma ovelha, ela é mansa. A mansidão, ela nos leva o quê? O texto ele nos fala que os mansos herdarão a terra. Existe entre uma grande diferença entre os orgulhosos e os poderosos conquistarão a terra e os mansos herdarão. Porque Deus nos dará por herança tudo aquilo que Ele tem prometido para nós. A mansidão da ovelha, ela é uma das grandes características daquele que é servo dentro do reino de Deus. Porque a terra e as bênçãos de Deus e o reino de Deus, ele não se conquista à força, mas ele se ganha por meio de um espírito manso. Irmão, ninguém nasce manso.
Nós nascemos bode, escorneando e lutando, à semelhança dos descendentes de Caim. Mas Deus nos chama a sermos ovelhas e treinarmos essa nova cidadania de ovelhas, de mansos, para herdarmos a promessa que Deus tem para nós. Outra característica seriam os pacificadores. Irmão, pacificador não é pacifista. Existe uma grande diferença entre pacifista engajado em uma luta política pela paz ou preservação da natureza, daquele que é pacificador. Porque o pacificador, ele ama a paz. Ele ama estar de bem com as pessoas. Ele ama ter conciliação. Ele ama o entendimento mútuo ao chegarmos a um ponto comum. Ele ama que nós andemos juntos. E muitas vezes, por causa do objetivo maior que é a paz, ele tem prejuízos, porque ele não quer vencer, mas ele quer a paz. É a visão daquele que é cidadão do reino de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, versículo 10. Os bem-aventurados, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aqueles que sofrem, aqueles que morrem. Quando era jovem, eu via muitos colegas discriminando evangélicos, e até mesmo maldizendo, fazendo piada, hoje até mesmo na mídia. Quanta pilhéria sobre o povo de Deus. Isso é uma perseguição branca. E quanta perseguição física, e quanta perseguição cultural, ideológica. Irmãos, conforme até mesmo estatísticas da União Europeia, os cristãos é o povo mais perseguido da terra. Você aceitou a Cristo não é para viver em paz, mas para nós vencermos este mundo, porque é uma grande batalha que nós enfrentamos para permanecermos firmes na fé. Nós vamos ser perseguidos, e essa é uma característica daqueles que estão dentro do reino de Deus. Estão sofrendo por causa da justiça. Estão sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Seja através de piadas, seja através da ideologia, seja através da filosofia, seja através de uma perseguição política. Mas nós somos de Cristo Jesus. E se nós somos do mundo, o diabo ele vai nos perseguir. Não somos do mundo. Se nós somos de Deus, nós vamos ser perseguidos pelo diabo. O mundo não nos ama. O diabo não nos ama. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele nos trouxe vida em abundância. Nós somos perseguidos, mas essa é uma característica daquele que faz parte do reino de Deus. E Deus vai modelar tão grande a tua têmpera que você vai conseguir resistir. Resistir àqueles que resistem à verdade e permanecer inabalável. No começo da nossa caminhada cristã, quando nós ainda tomamos leite, qualquer coisa nos escandaliza, irmãos. E vem as primeiras perseguições, e vem as primeiras lutas, porque nós enfrentamos mesmo. Existem muitos que resistem à verdade, e lutam, e colocam tropeço, e não querem que você fique firme na fé, porque por trás disso tem o nosso adversário. Você fica constrangido, fica triste. Isso é normal. Quando você começa a crescer na fé, aí então essas coisas já não mais te doem. Aconteceu algum problema, você fica tranquilo. Alguém falou alguma coisa com o intuito, muitas vezes, usado pelo adversário para destruir a sua fé, você fica tranquilo. Porque Deus está com você, você já aprendeu, você já amadureceu. Maduro o suficiente para entender que todos somos miseráveis. Todos somos pecadores, estamos sujeitos ao erro, estamos buscando não pecar, estamos buscando ser santos e fazer a vontade do Pai, mas qualquer um pode dar um escorregão e nós temos que perdoar. E nós não nos escandalizamos com essas coisas. Nós permanecemos firmes. Isso também é um tipo de perseguição.
A desilusão é um tipo de perseguição. Perseguição do diabo para nos fazer tropeçar. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. E você vai aprender a vencer todas as perseguições, sejam elas de caráter humano ou sejam elas de caráter espiritual. Mas nós vamos vencer estas oposições no nome de Cristo Jesus. Mateus 7, 21, outra característica de quem pode entrar no reino de Deus. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Além do exercício da cidadania, quem é que pode entrar no reino de Deus? Aqueles que cumprem o mandamento e praticam a justiça e que fazem a vontade do Pai. Mateus capítulo 8, versículo 11, o que nos diz? Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Quem pode entrar no reino de Deus? Os que vêm de longe e buscando entrar no reino de Deus. Não importa de onde veio, mas o mais importante é que está buscando entrar no reino de Deus. Não está tranquilo pensando, Deus vai dar um jeito de eu entrar. Não. Está buscando entrar no reino de Deus. E não há discriminação, não há acepção de pessoas. O Senhor abre a porta para que todos aqueles que buscam possam entrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos de todo o nosso coração, nós temos a possibilidade de entrarmos no reino de Deus. Como vamos buscar a Deus com todo o nosso coração? Inteireza de coração, irmãos, está intrinsecamente relacionado com o desejo, com a vontade. Ninguém faz nada se não tem vontade. A vontade de buscar a Deus tem que ser maior do que a vontade de não buscar a Deus. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Existem tantas coisas que nos cercam, tantos afazeres, tantas ocupações. Tempo desse eu estive estudando sobre a questão do gerenciamento do tempo. O problema na nossa geração não é que falta tempo, é que nós temos um excesso de opções. Excesso de opções. E aí quando nós temos essa gama, essa diversidade de possibilidades, nós ficamos confusos, porque nós queremos tudo. Por isso, isso também é um engano. Precisamos aprender a ser seletivos e ver o que é mais importante, porque o mundo é colorido. Porque existem muitos atrativos. E o que realmente é o desejo? O que realmente é prioritário. Aquele que deseja e que tem como prioridade o reino de Deus, vem do Ocidente, vem do Oriente, vem de onde quer que seja, porque busca, não vê distância, não vê dificuldade, não vê oposições, porque deseja. Qual é o teu desejo em relação a Deus? Meu desejo é ser conforme o coração de Deus. Meu desejo é entrar neste reino. Eu sei que é difícil, mas eu desejo isso. Porque o Espírito de Deus habita em mim e testifica que isso é o mais importante para mim. Não existe nada mais significativo do que o reino de Deus. Quando esse desejo ele está acima de tudo mais, irmãos, não tem tempo, não tem dificuldades, não tem desculpas, não tem nada que nos impeça, porque nós desejamos o que Deus deseja, desejamos o reino de Deus. Quando nós buscamos, nós podemos entrar. Seja de onde você vier, Deus não vai fazer acepção de pessoas. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai apagar o teu passado.
os teus pecados. Deles Deus não vai se lembrar mais. E Ele vai te dar novas vestes. Ele vai te ungir com óleo. Ele vai te perdoar e cobrir-te com o teu sangue. E Ele vai te dar um novo nome. E Ele vai te dar cidadania do reino de Deus aqui nessa terra. Virão do ocidente e do oriente e entrarão no reino de Deus. Estes podem entrar no reino dos céus. Agora, uma outra pergunta pertinente a esse tema. Quem não entrará no reino de Deus? Quem não entrará no reino de Deus? Marcos capítulo 10, versículo 24, vamos ver. Marcos 10, 24 nos diz: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quem não entrará no reino de Deus? Quem confia nas riquezas. Porque a raiz de todos os males é o dinheiro. O texto ele nos fala que aquele que confia na riqueza, ele está tirando o lugar daquele que provê todas as coisas. Irmãos, lembre-se da parábola do filho pródigo. Sabe a parábola do filho pródigo? O que aconteceu com aquele jovem? Ele era rico quando estava com o pai. Assim como seu irmão também era rico quando estavam na casa de seu pai. E um dia ele falou: eu quero todo este dinheiro, a parte da herança que me cabe. Tudo bem. Ele saiu da casa do seu pai rico, porque ele tinha muitos bens. Aquele pai tinha tanto que deu metade dos seus bens para o seu filho e ainda continuou rico. Deu metade de tudo e o seu filho foi embora. Só que longe em uma terra distante, ele desperdiçou e gastou tudo que ele tinha. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele saiu de perto da fonte. Qual é a fonte? A fonte que jorra e que não para é a presença de Deus. Enquanto nós estamos na presença de Deus, nós temos abundância de vida e nada nos falta. Não te falta paz, não te falta justiça, não te falta ânimo, não te falta o pão de cada dia, não te falta a provisão necessária para a sua família, não falta nada. Saiu de perto da fonte, perdeu tudo. Perde-se tudo. Nós precisamos perder essa visão do mundo. Os bens em si, eles não são nada. Tudo para nós é a fonte que provê todas as coisas. Aqueles que confiam nas riquezas acabarão como elas, destruídas, desgastadas, corroídas e dispersas. Mas aqueles que confiam no Senhor e permanecem ao lado dele, na fonte, não lhes faltará nada. Aqueles que confiam nas riquezas estarão longe de Deus e não poderão entrar no reino de Deus. Mas bem-aventurados aqueles que estão diante do Pai e que colocam e depositam nele a sua confiança. Quem não entrará no reino de Deus? Mateus capítulo 7, versículo 21 nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Os religiosos não entrarão no reino de Deus. Aqueles que proferem ser seguidores de uma religião, de uma filosofia, eles não entrarão no reino de Deus. Aqueles que confiam na sua própria caridade ou em justiça própria, não entrarão no reino de Deus. Aqueles que seguem outras religiões, não entrarão no reino de Deus. Aqueles que adoram outros deuses, não entrarão no reino de Deus. Ser religioso, ter maneirismos de uma determinada comunidade religiosa, não te faz apto a entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, nós precisamos obedecer e fazer a vontade do Pai. E como é difícil isso, irmãos? Nós só conseguimos porque o Espírito de Deus nos habilita.
nós não temos força, não conseguimos, ficamos distraídos. O nosso foco ele se desvia para todo lado e os nossos desejos nos levam a ser uma bússola desnorteada. Mas aquele que tem o Espírito Santo consegue arrumar o prumo e saber qual é o seu norte e fazer força, porque é com muita força que nós entramos por esse caminho estreito. Não é fácil, irmãos, obedecer. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Poderíamos até pregar uma confissão positiva, teologia de prosperidade, no qual tudo é fácil, mas no reino de Deus não é fácil. E nós precisamos entender essa verdade para vivermos ela com intensidade e sermos cristãos conscientes. A nossa fé é racional, não é emotiva. Porque aquele que se deixa levar pelas emoções, Deus tocará no coração, não vai alcançar nada. Nós precisamos andar pelo que nós sabemos. O que é que nós sabemos? Que nós somos pecadores, dependentes de Cristo Jesus, e precisamos do seu sangue para sermos perdoados. Nós sabemos que precisamos viver em obediência. Nós sabemos que o pecado bate a porta. Nós sabemos que precisamos resistir no dia mau. Nós sabemos que nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós sabemos que precisamos obedecer à vontade do Pai. E não é fácil. Não é fácil. Quem não entrará no reino de Deus? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10 nos diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os maldizentes, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Toda essa lista de hábitos, toda esta lista, porque você não é isso, irmão. As pessoas, o mundo, o ser humano não é isso não, irmãos. O que está aqui são práticas, porque Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem para ser melhor do que isso. Mas infelizmente o homem escolhe essas coisas, enganados por Satanás, pelas mentiras que prometem que tudo isso será muito bom. Essas características, essas práticas, elas conduzem ao pecado e à morte. Nós somos melhores do que isso. Nós somos melhores do que as práticas pecaminosas. As pessoas que estão aí fora, elas são melhores. Por isso nós precisamos nos compadecer e amá-las, para que Deus possa também ter misericórdia delas e estender-lhes a mão de salvação e elas serem restauradas. Quando enxergamos por essa perspectiva, é muito mais fácil nós amarmos as pessoas, até mesmo na condição em que muitas vezes elas se apresentam. Nós sabemos que todas essas características são conhecidas de vocês. Só uma delas que eu gostaria de entrar aqui para poder esclarecer. O texto ele fala acerca de bêbados. Esse bêbados, no texto original em grego, ele significa intoxicado, né? E aí diz respeito a uso de drogas, uso de álcool e todas as demais substâncias que podem nos levar à dependência química e à morte. Então, nós precisamos nos libertar de tudo isso. O Senhor nos chama para nos libertarmos dessas coisas, porque nós somos melhores do que isso. Tudo mais que diz aqui, maldizente também, irmãos, que usa a língua para difamar, para caluniar, para insultar, essas coisas também nos proíbem a entrada no reino de Deus. Nos proíbem. Precisamos extirpar da nossa vida. Avarento. O que é ser avarento? Avaro significa ter o que pertence aos outros, ou ser ganancioso, cobiçoso, desejar o que os outros têm, e muitas vezes fazer o possível para tirar do outro para si mesmo. Então, avarento também não entrará no reino de Deus. E como essa mensagem é censura livre, você pode ler o texto e descobrir outras verdades aqui dentro dessas práticas. Texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Quem não entrará no reino de Deus? O texto ele fala: mas ficarão de fora
os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Dois aqui que são importantes para nós destacarmos, talvez você não entenda. Cães. O que significam os cães? Quer dizer que então os cachorros não vão entrar no reino de Deus, os animais. Não significa isso. Significa, esse daí é um símbolo, né? Cão é aquele que você lava ele de manhã cedo, passa o sabão, você levantou cedo, no seu sábado precioso, com muita coisa para fazer. Seu filho quer ter um cachorrinho, um pet. Eu não dou. Quer ter um cachorrinho em casa, fica fedido. Aí você tem que lavar o cachorro. Você vai lá fora, usa o seu tempo precioso, lava o cachorro, tchá, 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 aí molha você tudo, molha a casa toda. Você molha, aí passa shampoozinho, fica cheirosinho. Daqui a pouco ele vai pro canil, ele deita no cocô que ele fez, no xixi que ele fez, está tudo sujo de novo. O que é cão? Cão é aquele que é limpo e volta para a sujeira. O texto ele nos ensina isso. Cão é aquele que é limpo pela palavra de Deus, que é limpo pelo Evangelho, que é limpo pelo conhecimento da Escritura, que é limpo pela presença do Espírito Santo, que nos purifica de todos os pecados antigos, mas mesmo assim deseja voltar à sua impureza e fala, era melhor antes. Os cães não vão entrar no reino de Deus. O texto também ele fala, os mágicos, os feiticeiros. Sabe o que é feitiçaria no texto bíblico? Aquele que invoca espíritos. Os kardecistas, os umbandistas, os candomblesistas, os espiritualistas, nova era, não vão entrar no reino de Deus. Não vão entrar. O texto bíblico é claro. Quem não entrará no reino de Deus são essas pessoas que são também adúlteras, que traem o homem e a mulher da sua mocidade. Conhece a verdade, convertido, torna-se muitas vezes um cão. Volta para o passado. Quando se vive dessa forma, irmãos, não há salvação. É necessário que haja perdão de Deus, restauração. A palavra que é pregada é uma palavra não para a morte, mas uma palavra que é para a vida. Por que esse texto é pregado nos domingos ou nos púlpitos das igrejas? Não é para condenar e dizer, você é uma pessoa condenável e você não vai entrar no reino de Deus. Não significa isso. Mas significa que permanecer nessas práticas sem arrependimento, sem confrontação, olha o processo do perdão, né? É necessário que haja confrontação com reconhecimento, eu pequei. A confissão, eu assumo que eu pequei. Não transfere para o outro, né? Não transfere para o sistema, não transfere para as circunstâncias. Ah, foi por causa das circunstâncias. Ah, foi porque fizeram assim comigo. Não transfere. Assume. Confessa. Eu fiz. E se arrepende. Tem gente que não se arrepende dos seus pecados. Arrependimento é importante. Quando eu peco, irmãos, porque todo mundo peca, né? Quando nós pecamos, nós temos que nos arrepender. Nos arrepender. E aí vem o quê? A cura, que é o perdão dos nossos pecados. Porque essa palavra é pregada. É pregada para trazer vida. Para que nós possamos entender, ter os nossos olhos esclarecidos, sermos confrontados, confessarmos para Deus. Não sou padre, não precisa confessar para mim. Tá? Nós somos protestantes, irmãos. Não tem essa história de confessionário. Você não precisa confessar para mim os seus pecados. Tá? Não precisa confessar. Você pode confessar para Deus. Você ajoelha e ora. Deus, eu fiz. Ele vai estar ouvindo você. Confesse para Deus. Você não precisa confessar para as pessoas, para o irmão. Confesse para Deus. É suficiente. A palavra de Deus nos ensina isso. É suficiente confessar para Deus. Confessa para Ele. Você vai ver que o Espírito Santo vai te tomar com um espírito de perdão. Você vai sentir aquela unção maravilhosa quando você se arrepende, confessa e se arrepende. O texto bíblico nos ensina, chorai pelos vossos pecados, chorai pelos seus erros cometidos, chore por eles. E quando nós choramos, nos arrependemos, vem
bálsamo do céu que nos limpa. Por isso que essa palavra é pregada, não para condenação, mas para a vida, para arrependimento, para cura e para endireitar e para que possamos permanecer no reino de Deus. Outra pergunta pertinente: o que não é o reino de Deus? Marcos capítulo 9, versículos 39 e 40 nos diz: Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. O que não é o reino de Deus? O reino de Deus não é monopólio eclesiástico. Os discípulos estavam falando: olha, esses aqui não estão andando com a gente, então eles não podem falar do Senhor não, Jesus, porque eles não são dos nossos. O que Jesus ensina? Eles estão vivendo na verdade. Não há ninguém que fale da verdade e que testifique da verdade que não seja movido pelo Espírito de Deus. Deixa eles pregarem a verdade, irmãos. Não é monopólio eclesiástico, né? A nossa igreja não é a melhor do mundo, entendeu? Por isso não existe competição. E aí entra aquela outra história. O monopólio eclesiástico também no que diz respeito à competição. Eu dirijo louvor melhor, eu prego melhor, a minha igreja é melhor. No reino de Deus não existem essas coisas, irmão. Não existe monopólio eclesiástico. Não existe igreja melhor superior. Nós somos servos de Deus. O que não é o reino de Deus? Romanos 14, 17 nos diz: o mais importante não é o dinheiro, o mais importante são as almas. Porque o reino de Deus, é o texto que nós lemos, não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz no Espírito Santo. O texto bíblico nos ensina que o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, ele não é consumismo. O mais importante não é o dinheiro. No reino de Deus, o mais importante são as almas pelas quais Jesus morreu. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que não é o reino de Deus? 1 Coríntios 4, 20 nos diz acerca do que não é o reino de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nós estamos na era das palavras. A mídia era um grande megafone. Nós temos muitas pessoas eloquentes e que falam com muitos discursos variados e convincentes. Mas o reino de Deus não é feito de discurso convincente. O reino de Deus é feito de justiça. O reino de Deus é feito com um testemunho claro e límpido da cidadania do reino dos céus. O reino de Deus, ele não consiste nessas coisas, mas consiste no poder de Deus em nós. Não é poder de Deus para você pular todo mundo, só ir pulando, falando em línguas. Também sim, mas também é poder de transformação. São os dois poderes. O poder que o Espírito Santo muitas vezes flui em nós, através dos dons espirituais, para que é? É para a transformação do nosso espírito. Para que nós tenhamos a nossa conduta transformada. Para que a nossa carne venha a ser purificada. Por isso que Deus derrama da sua unção. E a nossa carne não aguenta a unção. E existem essas manifestações do Espírito de Deus que nós reconhecemos como aquela grande visitação de poder. É poder para transformação. Quanto mais transformado, quanto mais santo, maior é o poder de Deus na vida dessa pessoa. O texto ele nos ensina que não é eloquência, não é falar bonito, mas é viver diferente. É viver diferente. O reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste no poder de Deus que te transforma. Outra pergunta pertinente: qual deve ser a nossa atitude em relação ao reino de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 33 nos diz:
mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A nossa atitude em relação ao reino de Deus deve ser priorizar o reino de Deus. Priorizar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Existem pessoas que às vezes perguntam: pastor, eu posso mudar de emprego? Eu posso dizer assim: irmão, você pode mudar de emprego. Só você perguntar para Jesus: você pode mudar de emprego. Pastor, eu posso ir para o Brasil? Claro que você pode ir para o Brasil, irmão. Então, bora. Você, na verdade, não tem que perguntar para mim. Porque é a sua vida com Deus. Não é verdade? Nós precisamos ter autonomia com Deus para poder termos a direção de Deus do que nós devemos fazer. Nós somos livres. A igreja é livre. Vocês são livres, irmãos, para viver e fazer o que vocês quiserem. Entendam isso. Todos são livres. Porque Deus mesmo vos concedeu essa dádiva de serem libertos em Cristo Jesus. Nós somos livres. Agora, como pastor, eu posso aconselhar algumas coisas. Você pode e deve fazer mudança na sua vida para melhor? Sim. Mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Se alguma coisa que você decidir for atrapalhar o bom andamento da sua vida com Deus, então eu já te aconselho a não fazer, porque é o conselho que eu devo dar. Porque a palavra nos diz. Porque o que a palavra nos fala? Ela fala: coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar quando você for tomar uma decisão. O que devo eu fazer, meu pai? Devo eu ficar? Devo eu ir? Devo eu mudar? Devo não mudar? O que eu devo fazer? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, ser bem sucedido no reino de Deus. Em primeiro lugar, cumprir e organizar a minha vida para que eu tenha condições de fazer a vontade de Deus e levar a minha família a fazer a vontade de Deus. Priorizar o reino de Deus. Qual deve ser a nossa atitude em relação ao reino de Deus? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Nós somos geração eleita, somos sacerdócio real, nós somos nação santa. Irmãos, nós precisamos exercer a cidadania do reino de Deus. Quem é do reino de Deus, qual deve ser a nossa atitude em relação ao reino de Deus? Exerça a cidadania de membro do reino de Deus. Qual deve ser a nossa atitude? Marcos capítulo 16, versículo 15 nos diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Nossa atitude deve ser pregar esta palavra. Aí você pode chegar e dizer assim: pastor, eu vou começar a pregar a palavra de Deus daqui a 6 anos, porque eu vou fazer o vestibular para o seminário, eu vou me formar em teologia, depois eu vou ter que fazer uma pós-graduação, aí eu saio, venho aqui, eu passo um período probatório, aí depois o conselho, ele vai me abençoar, vai me ungir, pastor, evangelista, e eu vou ser então um pregador da sua palavra, daqui a 6, 7 anos, glória a Deus. Não, irmão, não é assim não. Nós vamos pregar a palavra de Deus como? Com o nosso testemunho de vida. Você não precisa falar nada. É só as pessoas olharem para você, elas vão ver que você é diferente. Você age diferente, você fala diferente, você pensa diferente. Quando perguntam uma opinião para você, você vai ter uma resposta diferente, diferenciada. Por quê? Quais são as soluções que o mundo nos oferece? Está cheio de conselho do mundo aí. Se você trabalhar numa empresa, numa fábrica, e tem aqueles seus colegas que gostam muito da farra, né, das baladas, você pediu um conselho para eles, você vai ter um monte de conselho do mundo aí, né? Agora, aquele que é cidadão do reino de Deus, ele vai enxergar o mundo de uma ótica diferente. O conselho vai ser diferente. O seu testemunho de vida é a sua pregação. Você, aquela pregação visual, não é a pregação de palavras, pregação visual. Se Deus te der a oportunidade de pregar o evangelho com palavras, para ser mais específico, para ser mais específico, você tem que se arrepender, que você é pecador. Então, para ser mais específico, então você seja. Mas pregue com o seu testemunho de vida. Testemunho visual, pregação visual. Qual deve ser a nossa atitude em relação ao reino de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 10 nos diz: venha o teu reino.
oração que Jesus nos ensinou. Ô Jesus, volta. Tem gente que fala assim, ô Jesus, espera eu ficar com 70 anos, eu já vivi tudo, e pode voltar, Jesus. Ou então, Jesus, volta daqui a 10 anos, que aí eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Jesus, volta depois. Não volta agora não, volta depois. Né? Nós devemos buscar e clamar, venha o teu reino. Este mundo não tem mais nada para nos dar, irmãos. Tudo se esgotou aqui. Já está tudo esgotado. O que eu precisava ver do mundo, eu já vi tudo. Quer mais nada desse mundo. Oh Maranata, vem Jesus. Porque esse mundo está corrompido, esse mundo está morto. E existe grande perigo para muitos daqueles que estão firmes hoje, alguns até mesmo tropeçarem. Volta logo, Jesus, para que a tua noiva seja encontrada de pé e nós possamos ser salvos. Vem logo, Senhor Jesus. Temos um sentimento de busca deste reino para que ele seja manifesto o mais rápido possível. Atitude em relação ao reino de Deus. E para nós terminarmos, qual é a cultura do reino de Deus? Você sabe que na década de 60, nós vivenciamos um movimento contracultural. E deve ter sido talvez uma das maiores, digamos assim, revoluções para a implantação dessa nova ordem mundial, do império do anticristo, que aconteceu. Porque a grande revolução, ela começa não em um partido político entrar no valores bíblicos, porque a moral ocidental, e até mesmo que influenciou o mundo, no geral, no final do século XIX para o século XX, foi a moral judaico-cristã. E depois, com o movimento contracultural, nós vemos os hippies, nós vemos todo esse movimento anárquico, e aí da total rejeição dos valores de Deus. Talvez tenha sido a maior pedra de tropeço que nós enfrentamos até hoje. E como nós lutamos. E ela quer entrar na igreja de formas diferenciadas. Mas o reino de Deus, ele tem uma cultura diferente. O reino de Deus, ele realmente é a contracultura. Porque essas coisas que nós vivenciamos no mundo, a impiedade, a corrupção e o pecado, sempre existiu de formas diferentes. Mas tem sido muito mais frequente e intensificado. Oposto a tudo isso é a cultura do reino de Deus. No reino dos homens, você ganha quando você conquista. Mas de acordo com Mateus capítulo 10, versículo 39, que nos diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. No reino de Deus, você ganha quando você abre mão. No reino dos homens, você ganha quando você ajunta. No reino de Deus, você ganha quando você entrega. Marcos capítulo 8, versículo 35 nos diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. No reino dos homens, você ganha quando você é esperto. No reino de Deus, você ganha quando você sabe esperar e confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. No reino dos homens, você ganha quando você é chefe. No reino de Deus, você ganha quando você é servo. Mateus capítulo 23, versículo 11 nos diz: o maior dentre vós será servo. No reino dos homens, você ganha quando você compra tudo o que você deseja. No reino de Deus, você ganha quando você se contenta com o que tem nas suas mãos. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e tendo com o que se vestir, estejamos satisfeitos. 1 Timóteo 6, versículos de 6 a 8. No reino dos homens, você ganha quando é preocupado com as coisas materiais. No reino de Deus, você ganha quando você descansa e quando você confia. Não se preocupem com as vossas vidas, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem com vossos corpos, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu.
não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6, 25 a 26. No reino dos homens, quanto maior a posição hierárquica, maior o orgulho. E as pessoas almejam essas maiores posições, até dentro da igreja. Mas o que nos diz o texto bíblico? No reino de Deus, o orgulho precede a queda. Provérbios 16, 18 nos diz: a arrogância vem antes da destruição e o orgulho precede a queda. No reino dos homens, muitos governos são totalitários e são controladores. E é o que nós estamos enxergando em nossos dias. Mas no reino de Deus, o menor servo pode opinar e participar das decisões de Deus por meio da oração. E ele desfruta de uma liberdade que Deus mesmo lhe concedeu. O Senhor lhe concedeu o arbítrio e ele não arranca isso de você. Isaías 43, 26 nos diz: relembre o passado para mim. Vamos discutir a causa. Apresente o caso para provar a sua inocência. No reino dos homens, irmãos, vence quem trapaceia as regras e quem quebra essas regras. No reino de Deus, vence quem sofre o prejuízo e procura fazer o bem. No reino dos homens, para alguém ganhar, alguém tem que perder. No reino de Deus não há perdedores, todos ganham, pois há abundância e prosperidade. Romanos 8,37 nos diz: mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ninguém aqui vai perder. Aquele que faz mais, aquele que faz menos, aquele que aparenta estar por cima e o outro por baixo, todos vão ganhar. Não vai ter perdedor nenhum, não tem competição nenhuma. Nós todos veremos a abundância da graça e o dom da justiça que há em Cristo Jesus. No reino de Deus, nós somos bem-aventurados quando nós somos como uma criança. Quando nós somos humildes, quando nós somos inocentes, quando nós somos dependentes, quando nós somos puros, quando cremos com facilidade em Deus, quando somos sinceros, quando amamos mais as pessoas do que as coisas, quando nós temos uma forte ligação com o Pai e não queremos nos afastar dele. No reino de Deus, nós somos abençoados como os bem-aventurados quando nós somos uma ovelha, dependente, submisso, e às vezes até mesmo vulnerável aos ataques e todas essas lutas que enfrentamos no mundo. Mas nós confiamos no Senhor. No reino de Deus você é bem-aventurado quando você chora, quando você precisa de justiça, quando você age com misericórdia, quando você busca paz mesmo com perdas, quando é perseguido, quando você escolhe obedecer para fazer a vontade de Deus. E todas essas coisas são o contrário do que o mundo nos ensina. No reino de Deus, você é forte quando você é fraco. No reino de Deus, quando você é mais velho, você é melhor, porque nós somos experientes, porque com os anciãos, com as cãs, está a sabedoria. E no reino de Deus, viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Amém. Graças a Deus. Concluindo essa mensagem. Qual é a importância de nós estudarmos sobre o reino de Deus? Falamos tanto sobre o reino de Deus durante essas 3 semanas. Qual a importância? É porque a maior prioridade de Deus é o seu reino. A maior prioridade de Deus é o seu reino. Todas as ações de Deus na história foram por causa do seu reino. Ele criou o mundo, Ele criou o meio ambiente, Ele criou o ser humano, o gênero humano, por causa do seu reino. Ele queria um reino entre os homens. E esse reino ele foi corrompido pelo pecado. E por causa disso, Ele chamou a Abraão. Por causa do seu reino, Ele chamou a Moisés e lhe entregou os parâmetros para se viver no reino de Deus. Por causa do seu reino, Ele chamou a Noé e preservou uma geração santa. Por causa do seu reino, Ele enviou os profetas. Por causa do seu reino, Ele enviou Jesus, Ele mesmo, Deus, para morrer na cruz. A semelhança de um homem Ele viveu.
Por causa do reino de Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Por causa do reino de Deus, Ele enviou o seu Espírito Santo. E por causa do reino de Deus, Ele continua a edificar a sua igreja. A prioridade de Deus é o reino. Nós vivemos neste reino. Precisamos aprender sobre as leis deste reino e permanecermos inabaláveis neste reino. Vamos aprender a viver o reino de Deus em nós, ainda que invisível, mas Ele é real. Amém? Vamos colocar de pé.